Corinthians foi de bet. O Corinthians assinou o maior contrato de patrocínio das Américas. Simplesmente isso. O maior contrato de patrocínio das Américas. Todo lugar falando e que o Corinthians fez um baita de um negócio, que não sei o que e tá. Teve aquela... como é que se diz? Aquela fala bem famosa da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que não sei o que, se o Corinthians fechar mesmo é o dobro, o coisa. Daí um monte de corintiano começou a zoar que a Crefisa tava passando a rasteira no Palmeiras, que a Leila falou que ia aumentar o patrocínio e não aumentou, e ela falou que aquilo ali era meio impossível, era meio improvável. Porém, por mais incrível que possa parecer a alguns ouvidos, da parte da VaidBet, as coisas vinham rolando tranquilamente até certo ponto e até onde se sabe. Desde o início até agora que a gente tem esse desenlace, esse desfecho bizarro da relação, a VaidBet vinha pagando, tudo estava rolando tranquilamente, até que se descobriu um baita de um esquema pro recebimento desse dinheiro da VaidBet. Começou com uma coluna do Juca Kfouri no UOL, que muita gente ficou muito desesperada e irritada, mas estranhamente, a diretoria do Corinthians meio que ficou impassível a tudo isso. Não tinha um pronunciamento estruturado, não tinha uma fala definitiva do presidente Augusto Melo, não tinha nada assim que o corintiano pudesse olhar e dizer, não, tem um caminho, existe uma questão, é um engano do Juca Kfouri, ou alguém passou uma notícia enviesada. Era só coisas assim meio que jogadas ao vento. As coisas começaram a se aprofundar mais detalhes começaram a vir à tona, nome de laranjas e tudo mais, até que hoje foi anunciado que a VaidBet rescindiu o contrato com o Corinthians, valendo-se de uma cláusula anticorrupção. Com todo o respeito às bets, eu já falei algumas vezes o que eu acho sobre casas de apostas. Eu não tenho problema com casa de aposta. Entendeu? Eu acho que quer apostar, o problema é teu. Conheça os seus limites. Mas eu acho que essa relação que existe com os clubes, eu acho bem complicado. Bem complicado. E eu vejo a questão com torneios e, por consequência, federações, de uma maneira muito negativa. Muito negativa. Eu sou frontalmente contra. Eu cheguei a citar num texto meu essa semana no Instagram que eu achava que essa relação de casas de aposta e torneios acaba sendo meio que como uma biqueira patrocinando uma ação da Proerd. Não faz muito sentido aos meus ouvidos. Tu pegar e ver Campeonato Betano Brasileiro, ou Campeonato Brasileiro Betano, já nem sei qual é a ordem das coisas. Me soa muito estranho. Muito estranho. Mas eu entendo, por um lado, que hoje, no mercado, quem paga valores atrativos, quem paga valores que talvez o futebol realmente mereça que sejam pagos, são as casas de aposta. Eu não tenho certeza, mas ao que me constava até o início do Campeonato Brasileiro, 19 das 20 equipes são patrocinadas por casas de aposta. Desde valores mais
modestos, como por exemplo, para clubes como o Grêmio Internacional, que tem um patrocínio master de anos e não vai ser qualquer casa de aposta que vai tirar o Banrisul estampado da camisa dos dois times do Rio Grande do Sul, até times como o próprio Corinthians, que tiveram estampadas uma casa de patrocínio, uma casa de apostas, perdão, no seu patrocínio master por muita grana. Então, assim, seduz os times. Só que o que acontece nessa brincadeira toda do Corinthians? Acontece que, infelizmente, desgraça pouco é bobagem, né? Quando o torcedor corintiano achava que não poderia ter nada pior do que muita coisa que tinha passado com o clube até o momento, vem uma ducha de água fria desse tamanho, bizarra, pra cima do time. O Corinthians, ele é, gostando ou não gostando, um dos maiores mercados consumidores de futebol da América Latina. Não é simplesmente do Brasil. Se tu vai pegar o que se consome de material, de produtos de um clube, na América do Sul, o Corinthians é dos clubes que tá de primeira prateleira. Qualquer empresa gostaria de ter seu nome atrelado a um clube como o Corinthians. Só que ao mesmo tempo que o Corinthians tem esse tamanho, que o Corinthians tem esse impacto, que o Corinthians tem toda essa carga, eu não sei que diabos acontece. Quer dizer, eu sei que diabos acontece, eu não quero falar que diabos acontece. Eu não tenho advogado para isso. Mas só cola gente estranha. Só cola gente estranha. Pessoas ou com intuitos e intenções não muito elogiosas e de bom tom, ou incrivelmente pessoas que são, olha, eu não tenho outra palavra para dizer, incompetentes. Absolutamente incompetentes. Eu vou partir do pressuposto. Olha só. De que o Corinthians hoje, ele é comandado por um incompetente. Quero muito acreditar nisso. E eu acho que o torcedor corintiano, no fundo, infelizmente, também quer acreditar nisso. O Corinthians é comandado por um incompetente, só pode. Porque se o corintiano for pensar, não, tem uma pessoa de má intenção no meu clube, cara, tudo se desestimula completamente. Então vamos partir do pressuposto que é um incompetente. Não tem espaço. Não era para ter espaço. A incompetência no futebol já não tem mais espaço em clube de Série C, em clube de Série D. Ainda mais, pelo amor de Deus, em um clube de Série A, um dos maiores clubes da América Latina. Não dá, não tem como. O Corinthians vem há anos sendo comandado da maneira mais largada às traças possível. Hoje, o Corinthians na Série A está na zona de rebaixamento. É muito cedo para eu dizer para vocês, olha, gente, o Corinthians corre um risco real de rebaixamento. Só que qual é o grande problema? Tu ficar patinando na zona de rebaixamento por muito tempo é perigoso. Zona de rebaixamento é areia movediça. Quando eu vou tentar sair, já é tarde demais. O Corinthians vai precisar reagir em 2, 3 rodadas e sair desse sufoco. Senão, vai passar o campeonato inteiro patinando. E desculpa, o Corinthians tem uma equipe, o Corinthians tem um time, o Corinthians tem um plantel que tem muitos problemas. O Corinthians, durante um tempo, investiu e fez uma montagem de elenco muito boa para 2017.
Mas nós estamos em 2024. Começa aos poucos, se livrando de alguns jogadores mais velhos e tudo mais. Por exemplo, o Paulinho agora tá saindo. Mas assim, cara, tu ter jogadores experientes no teu clube é bom? Claro que é. Tem que ter. Só que assim, tu basear um plantel nisso é perigoso. E o Corinthians perigosamente baseou. A culpa são dos jogadores? Não. Os caras estão ali querendo emprego. Quem oferecer, meu velho, porra, vou jogar. A culpa é do treinador? Tudo indica, em todas as montagens de elenco do Corinthians, que não é culpa do treinador. No Brasil, o treinador vira e fala: eu quero lateral direito, eu quero meio campo, eu quero isso e aquilo. Alguns até podem dar um determinado nome, mas o canetaço mesmo é dado por diretoria e vem quem vem. Então é uma análise mal feita pela diretoria do Corinthians. Da mesma maneira que o Corinthians montou mal um elenco, o Corinthians gerencia mal essa questão do patrocínio. O que vai acontecer com o Corinthians agora? Eu não sei ao certo, deve ter uma cláusula de multa. Vai ser mais um baque pro Corinthians, se tiver. Mas daí, muito provavelmente isso vai ser judicializado. VaidBet não é mais patrocinadora no Corinthians, mas a gente sabe que esse tipo de coisa se arrasta ad eternum no Brasil. Tem um ano para gerir, complicadíssimo, dentro de campo, porque toda essa questão da VaidBet, ela é, por incrível que pareça, a ponta do iceberg dos problemas do Corinthians. Porque o Corinthians perdeu o patrocínio. Antes disso, por exemplo, perdeu um goleiro, perde o Cássio. Ah, mas o Cássio isso, o Cássio aquilo, o Cássio aquele outro. Beleza, perdeu um jogador. Entra nessa conta de jogadores mais velhos que eu fiz e tudo mais. Mas daí temos o Carlos Miguel, que agora tem propostas da Inglaterra e já notificou o Corinthians que vai sair. Porque ele tem um contrato curto. Só que daí, o que tu pensa? Não. O Corinthians vai ter que ir pro mercado contratar goleiro. Daí tu lembra que o Corinthians acabou de ficar sem patrocínio. Vai pro mercado com que grana? Para contratar que tipo de goleiro? O que tem na base? Vamos dar uma olhada, vá que tem alguma coisa boa. Tem o Matheus Donelli. Ótimo, beleza, mas qual o problema do Matheus Donelli? Contrato curto. Daí todos os problemas que eu tô dizendo para vocês, assim, dessa condução amadora da diretoria, é só assim, é a cereja em cima do bolo, uma cereja em cima da cereja, outra cereja em cima da cereja. É um negócio complicado. O único cara que tem um contrato mais longo é o quarto goleiro. Se não me engano, tem um contrato até 2026 e o quinto goleiro, se não me engano, tem um contrato até 2028. Uma coisa assim. Deixa eu até ver aqui bem certinho para vocês, que eu não quero dar dado errado para vocês. Ó, deixa eu só ver aqui. Espera que eu abri o errado aqui. Vamos abrir o correto. Ó, o Matheus Donelli tem contrato até 5 de janeiro de 2025. Contrato curto. O Felipe Longo, perdão, o quarto goleiro tem contrato até 2029. É o quarto que tem um contrato bem longo. E o quinto goleiro tem um contrato até 2026. Só que assim, o Felipe Longo é um menino de 19 anos e o Matheus Corrêa é um menino de 18. Ambos com um total de 0 jogos no profissional. Vão ser colocados em uma fogueira de campeonato brasileiro na zona de rebaixamento? Loucura. O Corinthians vai ter que ir ao mercado. Com que dinheiro? Não
sei. Olha o fio que se puxa de toda a incompetência, e isso assim, gente, a gente está arranhando a ponta desse iceberg todo. Vai de bet, contrato dos goleiros, e daí surge uma notícia essa semana, bizarríssima, que o Corinthians perdeu um jogador do Sub-11 pro Palmeiras. Que eu vou dizer para vocês? Que a gente tira dessa situação do Corinthians? É um negócio simplesmente inacreditável a maneira como as coisas são conduzidas dentro do Parque São Jorge. Vai ter que ter alguma coisa, algum fato, algum acontecimento que tire o Corinthians. Eu ia dizer de uma inércia, mas não é uma inércia. Uma incompetência. De abutres que rondam os altos cargos dentro do clube. É complicado. Como é que isso vai se resolver? Eu não sei. Porque, infelizmente, historicamente no Corinthians, pelo menos nesses últimos anos, ou tu escolhe o ruim, ou tu escolhe o pior. E nessa brincadeira a torcida já tá cansada.